Paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Muito bom dia. Um abençoado domingo para você. Com essa comunhão, com essa reconciliação, haverá casamento. Porque o seu Criador, o seu esposo, Jesus, traz esse casamento dentro da palavra dele ao meu seu coração nesta manhã. Lá em Caná da Galileia estava havendo uma festa de casamento. E os convidados, os noivos se preparando para este grande momento. Há dias, louvado seja o nome do Senhor, que os noivos se preparam, como você está preparado, de castabadarra sobre decai, ali diante da palavra do Senhor, meu seu coração nesta manhã. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Ruth 4, versículo, aleluia, 8. Deus vai falar no nosso coração. E disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti e descalça o sapato. Então Boaz disse aos Siões e todo o povo: sois hoje testemunha de que tomarei todo quanto for Meleque e de Equilon e Marlon e da mão de Noemi, e de quem também tomo para mulher a Ruth, moabita, que foi mulher de Marlon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentro dos seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça a sua mulher que entre na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que reina e brilha para todo sempre com esta palavra, o meu seu coração. Onde Boaz casa com Ruth, capítulo 4 de Ruth, louvado seja o nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo, Jesus chega, glórias a Deus, aleluia, na sua vida hoje, glórias a Deus, determinando, confirmando com testemunha, aleluia, sobre este casamento, sobre, aleluia, essa comunhão de bens, porque louvado seja o nome do Senhor. Boaz, quando foi casar com Ruth, aleluia, foi tudo conforme, aleluia, a lei, foi tudo conforme os comunhões de bens, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, ele era primo do falecido, glórias a Deus. Então ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, queria, aleluia, redimir, glórias a Deus, redimir, resgatar Ruth, tudo com comunhão de bens, para que o nome do falecido de Castamanarraçúbria não seja, aleluia, a sua família não seja envergonhada. Louvado seja o nome do Senhor. E Salvador chegou na minha, na sua vida hoje com essa comunhão do bem, de bens, com essa reconciliação, aleluia, com este casamento, glórias a Deus, aleluia, declarado, louvado seja o nome dos, com testemunhas, aleluia, que Deus, aleluia, está no negócio organizando este casamento, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, organizando essa comunhão de bem, sim, louvado seja o nome do Senhor, porque era tradição, aleluia, tirar os sapatos, louvado seja o nome do Senhor, e dar ao seu próximo, como a gente leu aqui, louvado seja Deus, aleluia, para, louvado seja o nome do Senhor, como a herança, louvado seja o nome do Senhor, e assim Boaz fez, tudo conforme as ordens, glórias a Deus. Sabemos que Ruth era uma moabita, louvado seja o nome do Senhor, é uma viúva, mas o que acho interessante, que, louvado seja o nome do Senhor, ali nesta palavra, o que as histórias de Ruth me atraem, louvado seja Deus. Gosto muito do livro de Ruth, porque Ruth, louvado seja Deus, não era só uma viúva, não era só uma moça, glórias a Deus, aleluia, sozinha ali, louvado seja o nome do Senhor, só uma moabita, mas Ruth, louvado seja Deus, era serva de Deus Altíssimo. Ruth foi, aleluia, serva de Deus Altíssimo. Ruth se declarou de Castabadarra sobre decai, ser serva do Deus Altíssimo, serva para só, aleluia, para servir todo o tempo. Ruth, desde, aleluia, que ficou só, que ficou viúva, ela foi servindo a sua sogra Noemi, servindo, aleluia, quando ela chegou nas terras de Boaz, ela foi servir, ela foi trabalhar, louvado seja o nome do Senhor, ela foi ser serva, glórias a Deus, para chegar ao patamar dela de Castabadarra sobre decai, ela foi ser serva, e ela continua sendo serva, diante, aleluia, da benção dela, ela chegou lavando os pés de Boaz, louvado seja o nome do Senhor. Ele pediu para que ela ficasse ali à noite, aleluia, cortejando ele, e louvado seja o nome do Senhor, como serva de Castabadarra sobre o dia. A Bíblia vai dizer que antes do dia amanhecer, aleluia, quando o dia raiou, louvado seja o nome do Senhor, não prosseguiu, louvado seja Deus, Ruth naquele lugar, louvado seja Deus, ela cortejou ele, louvado seja Deus, e antes que um se conhecesse o outro, ela foi embora, aleluia, como serva do Deus Altíssimo, e Deus honrou ela, louvado seja o nome do Senhor. A todo momento ela foi serva
A todo momento ela foi serva, dentro do casamento dela, dentro, louvado seja o nome do Senhor, ali dentro daquela situação onde ela passava sendo viúva, e dentro, aleluia, na situação, glórias a Deus, a qual ela encontrava para conseguir a benção dela. Todo o tempo, louvado seja Deus, ela foi serva. Serva, louvado seja o nome do Deus Altíssimo, assim como você é nesta manhã. E Deus escolheu esta palavra de Castabadaha sobre Decai para dizer para você, louvado seja Deus, continue sendo serva, servo meu, porque eu, seu, aleluia, eu sou o seu criador. Eu sou o seu marido de Castabadaha sobre. Isaías 54:5 vai dizer: eu, Senhor, sou seu criador. Eu sou o seu esposo. Eu sou, louvado seja o nome do Senhor, seu, aleluia, marido. Eu sou o seu ajudador, louvado seja Deus. Glórias a Deus que chegou na sua vida, te ajudando como esposo. Aleluia, Jesus é teu esposo, teu ajudador, teu criador. Continue sendo serva, serva minha, servo meu, louvado seja o nome do Senhor, porque eu ajudo. Eu, glórias a Deus, cumpro esta promessa com testemunha, aleluia, como Deus fez na vida de Ruth, louvado seja o nome do Senhor, fazendo com que Boaz, aleluia, fosse todos conforme a lei, com comunhões de bens. Deus quer para você o melhor. Deus quer, aleluia, finalizar. Deus quer reconciliar esta união de Castabadaha sobre. Deus quer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essa testemunha chegue para você, louvado seja o nome, que você tenha testemunho, que você tem, glórias a Deus, os direitos de serva, aleluia, Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. João capítulo 2, no livro de João, vai dizer, louvado seja Deus, sobre o grande casamento que Jesus operou milagres. Jesus, aleluia, fez o primeiro milagre nessa festa de casamento, quando ele chega de Castabadaha sobre como convidado, ele e seus discípulos, aleluia, por isso que Deus, aleluia, Jesus saiu, aleluia, procurando os discípulos. A 12 discípulos ele foi escolhendo os discípulos, porque ele ia realizar aquele grande milagre, aquele primeiro milagre na festa de casamento, e tinha que ter testemunha de Jesus. Os testemunhos, ali foram os discípulos, de Castabadaha sobre, de Campanarraia. Foi os testemunhos, ali foi testemunha, Jesus levou para aquele casamento. Os 12 discípulos foram com Jesus. Ele saiu chamando no chamado dele. Após o batismo, ele foi escolhendo os discípulos, louvado seja Deus, para realizar o grande milagre na festa de casamento. E aquele casamento não acabou, porque Jesus chegou, glórias a Deus, conforme toda a lei, com as testemunhas, louvado seja Deus, ajudando a Jesus ali. A Bíblia vai dizer que Jesus pede de Castabadaha sobre Decai, aleluia, para trazer as taças de águas, louvado seja Deus, que estavam secas, para encher, aleluia, para fazer, aleluia, a transformação do vinho, aleluia, da água para o vinho. O Senhor chega nesta manhã hoje fazendo nessa transformação no seu casamento, com essa reconciliação de Castabadaha sobre Decai, com esta união, aleluia, da sua família, dos seus filhos. O Senhor chega, aleluia, da água para o vinho, reconciliando, glórias a Deus. Nesta manhã o Senhor faz o grande milagre. Nesta manhã o Senhor traz, aleluia, essas testemunhas, glórias a Deus, aleluia, como herança, conforme a lei, louvado seja o nome do Senhor, conforme, louvado seja Deus, os direitos que você, como serva, como servo, que agradece a Deus, que confia, que tem fé em Deus, o Senhor te dá esses direitos. Com comunhão de bens, o Senhor quer organizar, o Senhor quer reconciliar, o Senhor quer de Castabadaha sobre arrumar este casamento. Louvado seja o nome do Senhor, com todos os direitos, louvado seja o nome do Senhor, como serva do Senhor Altíssimo, a todo tempo você foi servindo, aleluia, Ele é teu esposo, Ele é teu criador, Jesus, Ele é teu ajudador. Glórias a Deus. Em meio à minha caminhada, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra dessa, quando eu estava só, louvado seja o nome do Senhor, quando eu era solteira, quando eu vi uma palavra dessa, decantava sobre Decai, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está trazendo a minha bênção. Eu declarava, eu creio e tomo posse nesta palavra, porque eu creio que o Senhor está trazendo a minha bênção, aleluia, conforme as comunhões, louvado seja Deus, conforme, com comunhão de bens, conforme todos os direitos, como serva de Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Por outra hora, todas as vezes que eu ouvi essa palavra, eu me alegrava, porque eu sabia que a minha bênção estava próxima. Eu sabia que Jesus estava organizando, reconciliando este casamento. Louvado seja o nome do Senhor, para acontecer tudo conforme a lei, tudo conforme as comunhões de bens, de Castabadaha sobre Decai. Somente fique na posição de Cantamanaha sobre Decai, porque Deus, aleluia, vai organizar tudo na comunhão de bens, para que você tenha direito, como serva do Deus Altíssimo, para que você, aleluia, cada vez mais venha servir o seu cônjuge, cada dia mais, louvado seja o nome
nome do Senhor, aleluia, essa união seja firmada, glórias a Deus, seja selada com a aliança, com a água e o vinho, aleluia, batizando, curando, restaurando, libertando este casamento, esta união, para com você, para com seus filhos, para com sua família. Deus traz este casamento, esta ligação, esta união, este compromisso para com sua família, para com seus filhos. Aleluia, recebe tão posse dessa palavra no nosso coração, porque Deus é nosso esposo que chegou primeiro, reconciliando com comunhões de bens, com todos os direitos que você tem como serva, aleluia, do Deus Altíssimo, pela sua recompensa, a sua obediência dentro deste casamento. Deus faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua bênção vem, a sua bênção está às portas, como falou aqui que eles estavam às portas, aleluia, para receber, glórias a Deus, a Ruth. Louvado seja o nome do Senhor, as testemunhas de cantar, manará sobre decai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer por esta rica palavra, nesta, aleluia, neste, aleluia, domingo abençoado, aleluia, neste casamento abençoado, nesta reconciliação, nessa comunhão abençoada, como servo e serva de Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Deus está, aleluia, consertando, Deus está reconciliando, aleluia, com comunhões de bens. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por causa da sua servidez, por causa que você faz o melhor nessa companhia, neste compromisso, aleluia, para com seus filhos, para com sua família, neste casamento. Você tem dado o melhor, aleluia, como serva de Deus Altíssimo, e Deus vai trazer a recompensa dentro deste casamento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer. Deus grande, Deus poderoso, majestoso és tu, Senhor da glória. Te damos glória, 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 glória a Deus. Te damos glória nesta manhã, meu Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. Quero pedir perdão pelos meus pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Oh Deus grande, Deus poderoso, chega aqui, meu Pai. Chega nessa pessoa, dando a firmeza, a fortaleza, a fé. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor já chegou com grande milagre, da água para o vinho, meu Pai, nesta reconciliação, neste compromisso, nesta união, neste casamento. O Senhor está trazendo a comunhão de bens, o Senhor está trazendo ali conforme todos os direitos, como serva do Deus Altíssimo que ela tem sido. Louvado seja o nome do Senhor pela humildade de casta manarra sobre de servir. Louvado seja Deus, o seu companheiro, a sua companhia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai tirando, meu Pai, todos os espinhos, vai tirando toda a palavra do contra, vai lavando com teu sangue. Oh Deus grande, Deus, aleluia, Deus seja louvado, meu Pai, porque o Senhor chegou primeiro e não acabou essa comunhão. Aleluia, essa comunhão só começa, assim como começou, aleluia, a comunhão de Boaz com Ruth. Assim como o Senhor, aleluia, começou este grande milagre na vida dela, no casamento dela, na família dela, o Senhor vai trazendo, aleluia, o renovo da água para o vinho nesta manhã. Deus vai tirando toda a seta maligna de inveja, de olho grande, vai tirando, meu Pai, toda a opressão, meu Pai, de pombagira, de adultério, de traição. Deus, o Senhor chega com um milagre por completo nesta manhã. Assim eu te peço, te agradeço. Também visita os hospitais, visita os presídios, meu Pai. Entra com cura e libertação. Entra com esta união, Jesus. Entra com este compromisso. Aleluia. Pois o Senhor diz que o Senhor é o, aleluia, nosso ajudador dessa pessoa, da família dela. Aleluia. Chega ali nos hospitais, meu Pai, como ajudador, como criador, como esposo, como esposa para essa pessoa, meu Pai. Ajudando, aleluia, com aliança de compromisso. Louvado seja o nome do Senhor nesta restauração de saúde, nessa restauração de cura. Meu Deus, vai visitando também os presídios, Senhor. Vai chegando ali, meu Pai, com libertação, com compromisso, com união, aleluia, com reconciliação, com este casamento dentro dessa prisão, meu Pai. Casamento, aleluia, do Senhor, aleluia, aliança do Senhor, compromisso sério com o Senhor, para o Senhor trazer a grande bênção, aleluia, neste casamento, nessa firmeza. Louvado seja o nome do Senhor, nesta comunhão de bens, com todos os direitos. Chega ali, meu Pai, chega ali com a tua misericórdia, com a tua união, Jesus, nestes presídios, nesses hospitais. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo todos os direitos, como serva e servo que essa pessoa tem servido, aleluia, ao Senhor, que é nosso ajudador, que é nosso esposo. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor traz, aleluia, como garradão, como recompensa por essa servidez, aleluia, na vida dessa pessoa. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, na minha, na sua vida, por esta rica palavra abençoada, onde o Senhor restaura
restaura de casta manarra súbria. Louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor restaura este casamento, esta reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor traz para o seu coração um direito por causa da sua servidez. Como é que está a sua servidez? Deus sabe. Por isso que Ele trouxe essa palavra no seu coração. Pela sua espera, pela sua obediência, louvado seja o nome do Senhor, Ele traz este galardão. Com comunhão de bens, com todos os direitos que você tem, por servir a um Deus Altíssimo, o seu ajudador, o seu Criador, o seu esposo Jesus, nesta manhã, para mim, para a sua vida. Deixo essa palavra, deixo a minha paz, minha paz eu vos deixo. Louvado seja o nome do Senhor, a minha paz eu te dou e vos deixo, assim diz o Senhor, nesta manhã, ao meu seu coração. Gostou da palavra? Deixe o teu like, se inscreve no canal, compartilhe com o teu amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.